Olá, gente, tudo bom? Que maravilha a gente poder estar junto de novo. Deixa eu começar te fazendo a seguinte pergunta. Você costuma correr riscos? Ou gosta de correr riscos? Ou tem receio, não gosta, faz tudo para evitar riscos? Eu me lembro sempre de um período da história do povo de Israel onde uma mulher, veja só, correu um risco imenso, mas por uma causa igualmente grandiosa. Eu estou falando da rainha Esther, que era parte do harém de mulheres do rei da Pérsia, e num determinado momento, um dos conselheiros do rei havia crescido em inveja de um determinado judeu chamado Mardoqueu, e para eliminar esse judeu, ele acaba convencendo o rei nos seus conselhos a exterminar todo o povo judeu. Mas justamente a sua rainha preferida daquele momento era uma judia, que havia sido trazida como cativa da Babilônia para a Pérsia. E o nome dela era Esther, ou Hadassa, e ela então se vê incumbida dessa missão de interceder junto ao rei para que não permitisse que esse extermínio acontecesse com o seu próprio povo. Só que tinha um problema. Naquela época, as mulheres do rei só podiam estar na presença dele se ele convidasse. Se ele não chamasse e a mulher simplesmente aparecesse lá, corria o risco, veja só, o risco do rei se achar afrontado por aquela invasão e falta de respeito, e para dar um bom exemplo de quão forte governante ele era, teria que mandar executar aquela rainha. Agora, se ele se agradasse, ela seria recebida. Então havia o risco, meio a meio quase. E o Mardoqueu chega para ela e diz, olha, talvez Deus tenha te colocado nesse posto de rainha exatamente para que nesse momento você pudesse fazer essa escolha de correr um risco em favor do seu povo. E olha o que ela diz, eu vou ler aqui o capítulo 4 do livro de Esther, está na Bíblia, a partir do verso 15, diz assim, então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu, que era tio, mas fazia um papel meio de pai. Vá reunir todos os judeus que estão na cidade de Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Uma outra tradução diz, e se eu padecer, padecerei. Acho muito forte isso, porque o que ela está falando tem implicações reais para a sua vida. Né? Eu vou. Se der certo, deu. Se não der, não deu. E não dando certo, eu morro. É o que ela está colocando. Olha, pensando em, por exemplo, criação de filhos, a gente corre riscos. Né? Criar filho é uma eterna tomada de decisão onde você tem que administrar os riscos. Por exemplo, de deixar o filho um pouco mais livre para brincar e fazer coisas que têm um certo grau de perigo, mas isso acaba desenvolvendo, né, um senso de cuidado próprio, de autocuidado, de responsabilidade, ou você pode, querendo evitar esse risco, pode mantê-lo mais debaixo da asa, mas a tendência de na superproteção você acabar criando uma pessoa mais fraca, mais medrosa, acaba sendo muito grande. Então, como encontrar esse equilíbrio, né? É um desafio muito grande. Eu quero te encorajar a correr riscos, mas não lhe fazendo um convite à irresponsabilidade, mas sim um convite à confiança em Deus. O que é que você prefere? É não realizar algo pelo medo de sequer tentar e não dando certo se frustrar? Ou você prefere talvez ter que administrar a frustração, mas pelo menos ter tentado? Eu imagino que a grande maioria de nós queremos esse segundo cenário. E isso vai exigir que muitas vezes corramos riscos. Eu já tenho filhos adultos praticamente, jovens adultos, e acho que uma das decisões difíceis que eu precisei tomar um dia, mas que hoje eu vejo que fez muito bem, foi a primeira vez que meu filho pediu para sair de casa de bicicleta. Né? Puxa vida, mas e o trânsito, e o assalto, e a capacidade dele de se virar, etc. Mas eu me lembro que sentei com a minha esposa e disse, vamos, né? Vamos correr esse risco.
e a gente foi até de carro por trás para ver se estava tudo bem, mas o tempo passou e a gente percebe que existe um traço na personalidade dele hoje, quase 10 anos depois, de autonomia, né? Tem muita coisa para aprender, claro, como todo jovem, mas existe ali aquela semente que a gente resolveu plantar, mesmo correndo algum risco. Esse é um caso muito simples, falando de criação de filhos, mas risco ou correr riscos está em todos os cenários, na sua aplicação financeira, nas palavras que você diz, no seu trabalho, nas suas atitudes dentro do casamento ou nos seus relacionamentos. E eu termino repetindo para você do que se trata essa mensagem hoje. É um encorajamento a se permitir correr mais riscos, não de maneira irresponsável, mas de maneira segura, de quem confia no Deus que prometeu estar conosco, no Deus que diz assim, se não der certo, não deu, e vai abrir espaço para que a gente continue caminhando e tente de novo. Pensa nisso, uma caminhada com Cristo não é a garantia de que tudo pelo que a gente se arrisca vai dar sempre certo, mas é uma garantia de porque Ele está comigo, eu posso aprender com os erros e continuar caminhando. Vamos para frente. Se tiver que correr riscos, a gente corre. E Jesus está conosco. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.